Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o adjunto adnominal. Nós já falamos sobre o adjunto adverbial, que são aquelas palavras que se ligam ao verbo, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o adjunto adnominal, que são os termos que se ligam ao substantivo, ao nome, tá? Mas antes de nós falarmos sobre esta função sintática, nós vamos falar sobre as classes de palavras que se ligam ao substantivo, exercendo a função de adjunto adnominal, tá? Primeira delas, adjetivo. Como vocês já sabem, o adjetivo é aquela palavra que dá uma característica ao substantivo, qualifica o substantivo. Ou locução adjetiva, que é quando nós temos duas ou mais palavras exercendo a função de adjetivo, tá? A mesa redonda quebrou. A mesa, então mesa é o meu substantivo, redonda é o meu adjetivo que se refere à mesa, tá? A mesa de vidro quebrou. Aqui eu tenho uma locução adjetiva, tá? Então eu tenho um adjetivo redonda na primeira frase e a locução adjetiva de vidro na segunda frase, tá? Segunda classe de palavras, então, que se liga ao substantivo, é o artigo. Então, que é aquela palavra que define ou indefine o meu substantivo. Por exemplo, a garota é simpática. Garota é o meu substantivo, a é o artigo definido, que define a minha garota, tá? Um garoto me assaltou. Um é o meu artigo que indefine garoto, tá? Não é a quantidade. É um menino, um garoto qualquer. Já no exemplo da garota, é uma garota em específico, ok? Terceira classe de palavras, então, que se liga ao substantivo é o numeral, que indica, então, a quantidade, ou a posição ocupada, ou a parte de um todo, ou uma quantidade multiplicada, tá? Por exemplo, 2 bandidos foram presos. Bandidos é o meu substantivo, 2 é a quantidade deles, tá? O primeiro colocado foi desclassificado. Primeiro é o meu numeral, indica a posição, então, daquele ser, daquele indivíduo. Tenho 1/3 da sua paciência. Então, esse 1/3 é a minha quantidade de um todo, tá? É a parte de um todo. Minha mãe tem o dobro da minha idade. Dobro é a quantidade multiplicada, tá? Então, por exemplo, eu tenho 26 anos, então minha mãe tem o dobro, vai ser 52, tá? A quarta classe de palavras, então, que se liga ao substantivo é a classe dos pronomes, que são aquelas palavrinhas que substituem ou retomam algum termo, algum substantivo que foi citado, tá? Existem 2 tipos de pronome. Existe o pronome substantivo, que exerce função de substantivo, ou seja, ele pode exercer, por exemplo, função de sujeito na oração. E existe o pronome adjetivo, que exerce a função de adjetivo, e esse vai acompanhar o substantivo. Então, quando nós tivermos um pronome substantivo, nós não teremos adjunto adnominal. Quando nós tivermos pronome adjetivo, aí sim. Então, pronome substantivo, gosto muito de Maria. Ela é minha melhor amiga. Esse ela está retomando Maria, para não ser repetitivo. Este ela está exercendo a função de sujeito na oração, certo? Então, é pronome substantivo. Pronome adjetivo. Comprei alguns livros com o dinheiro da minha mesada. Alguns é pronome indefinido. Livros é o substantivo que o alguns acompanha. Minha é o pronome adjetivo, que é pronome possessivo, que acompanha a mesada. É a característica da mesada, ela é minha. Então, por isso exerce função de pronome de adjetivo. Certo? Então, o pronome adjetivo vai exercer função de adjunto adnominal. O pronome substantivo normalmente exerce função de sujeito, ok?